Olá, seja você muito bem-vindo a mais um Palavra Aberta aqui na TV Câmara. A Atenção Primária à Saúde, APS, representa a base do modelo de atenção do Sistema Único de Saúde, o SUS, pois, além de porta de entrada e de local de resolução da maior parte das demandas de saúde da população, também é a instância que coordena a referência de acesso aos outros níveis de atenção. O Centro de Estudos e Debates Estratégicos, o SEDES, aqui da Câmara dos Deputados, fez um aprofundado estudo sobre o funcionamento e a estrutura da atenção primária da saúde no país, entre os anos de 2019 e 2022. Eu sou William França e é sobre esse estudo que eu converso agora com o seu coordenador, deputado Luiz Ovando, que representa o estado do Mato Grosso do Sul pelo Progressistas, UPP. Deputado, seja muito bem-vindo ao Palavra Aberta. Muito obrigado, William. Uma satisfação estar aqui nesse programa de grande audiência, o Palavra Aberta, em que a gente pode verdadeiramente colocar posicionamentos importantes no esclarecimento de determinados temas significativos para a população. Muito bem. Deputado, esse estudo que o senhor coordenou teve a intenção de discutir vários aspectos da atenção primária à saúde, sobretudo para aproximar o médico e o serviço de saúde ao paciente e trazer resultados dessa interação. O senhor poderia explicar melhor qual é a intenção, o que se chegou nesse diagnóstico aqui? William, eu sou médico há 47 anos e tive experiências em cidades pequenas, onde eu era o único médico, até universidades americanas, em centros grandes de pesquisa. E recentemente, quando assumi a Câmara aqui em 2019, eu saí de um hospital de linha de frente, a terceira maior Santa Casa do Brasil, a Santa Casa de Campo Grande. E a gente viu durante esses anos todos muita dificuldade no diagnóstico das coisas simples. E aí, nós chegando aqui, vendo o potencial da Câmara, isso aqui é uma verdadeira academia, além da questão legislativa, naturalmente, e representatividade. Nós começamos a estudar e buscar solução para essa questão do atendimento primário em saúde. E o que a gente viu? A gente viu, já tinha mais ou menos isso em mente, é que, infelizmente, o nosso corpo médico no país tem baixa resolubilidade. Então, era preciso que existisse uma ação política nacional para que a gente pudesse ter mais resolução. E fomos atrás de pesquisa, fomos atrás de embaixadas de outros países, principalmente da Inglaterra. Para entender as causas? As causas que, na verdade, explicassem o porquê da baixa resolução no atendimento primário em saúde. Coisa simples, mas felizmente, né, as coisas simples se resolvem, mas tem 20% delas que não se resolvem. E aí complica. Então esse foi basicamente, vamos dizer assim, o substrato pelo qual nós fomos atrás. Muito bem. Ele elencou uma série de aspectos, mas há uma crítica muito grande, um dos aspectos levantados pelo estudo é uma crítica à formação dos alunos e, pelo que eu li aqui do relatório, informa que não há valorização para o profissional da base. Os alunos saem do curso de medicina não querendo ser clínicos gerais porque não há valorização. Esse é um dos aspectos apontados? Isso é fundamental, né? Isso é simples a gente entender e você, todo o telespectador consegue entender. Todos nós gostamos de ser reconhecidos, valorizados, todos nós. A criança, quando é pequenininha, ela faz as graças exatamente porque ela quer ser reconhecida. E o médico não é diferente, o piloto de avião não é diferente, né? O atleta, todos nós temos essa necessidade do reconhecimento. E o clínico é tido como um indivíduo despreparado, e não é verdade isso. Então a população não tem essa noção. É importante, nós começamos a perceber isso, e aí passa por uma decisão política do governo. Nós precisamos qualificar, estimular e acenar com sedução, inclusive salarial, de promoção, de reconhecimento, aos profissionais que venham a abraçar a condição de clínicos e que, infelizmente, nós temos bastante no Brasil, mas que não usam. Eles simplesmente são a base para irem para a especialidade. Quem que é valorizado? O especialista. Então, por isso, nós temos tido problemas e nós detectamos isso, né? E a gente quer continuar trabalhando nisso. Depois nós falamos, inclusive, em questão em relação ao SUS. E nós temos aí um projeto que foi aprovado aqui na Comissão de Seguridade Social e Família, né, sobre
o credenciamento do clínico no consultório. Nós falamos sobre isso num Palavra Aberta recentemente. O senhor pode recordar sobre o tema. É importante que, quando você vai para um posto de saúde, e aqui eu quero alertar que o SUS é fantástico. Você pode observar, o SUS em todos os seus programas é fantástico. E à medida que o SUS fica complexo, em termos de qualidade de serviço, tipo transplante de coração, transplante de fígado, né? Quimioterapia, hemoterapia, a própria urgência, o SAMU, é extremamente eficiente. Mas quando você vai para a coisa simples entre aspas, que é o atendimento primário em saúde, o que acontece? Seria o mais básico. O mais básico, você não tem resolubilidade, como nós dissemos no início. E isso complica, porque você passa a não fazer o diagnóstico oportunamente de determinadas doenças que, tratadas precocemente, são extremamente econômicas, tanto para o paciente, que se restabelece rapidamente, como para o sistema, que gasta menos. Né? E aí o que acontece? Você chega num posto de saúde e você não tem uma identidade com o médico. Quem que vai te atender? Não sei, quem estiver lá. Então isso já quebra uma situação extremamente importante, que é exatamente a relação médico-paciente. Esse foi um dos pontos que foram elencados aqui. Exato. Os senhores chamaram de barreiras na relação médico-paciente. Médico-paciente. Você chega lá, o que é? Não sei. Então o médico não tem um compromisso direto, a não ser que ele tenha uma questão ética bastante apurada, e o paciente, por suas vezes, até alguns, a gente tem experiência ali, fala, o doutor não olhou para mim, eu saí de lá, rasguei a receita. Quer dizer, é um absurdo um negócio desse. Em cidades pequenas, essa relação até que ela existe um pouco melhor, mas nos grandes centros não há, né? Não há de forma alguma. Então nós insistimos nesse aspecto. Quando a gente fala desse atendimento do clínico credenciado no seu consultório, aquele paciente que vai procurar, ele vai procurar o doutor João, o doutor Ramon, o doutor Luiz, o doutor William, que tem um nome, uma identidade. Cria-se vínculo. Vínculo. Então esse é o grande problema do SUS. O SUS quebra o vínculo, quebra a relação médico-paciente de uma maneira geral e desaparece com a identidade. Mas isso não denigre, vamos dizer assim, a imagem do SUS. Nós podemos resolver isso, e essa é uma proposição que nós fizemos. Esse projeto foi aceito, foi aprovado, 4502, né, de 2019, né, mostrando que é possível você ter uma boa resolução no atendimento primário, simplesmente resgatando o vínculo e reconhecendo a importância do clínico. Um outro ponto que foi elencado aqui no estudo também é aquilo que se chama de excesso de pedidos de exames. O médico, às vezes, nem toca no paciente, já pede uma lista de exames e isso, às vezes, espanta, ou o paciente não tem recursos, ou, pior ainda, cai naquela fila interminável de fazer exames. Quando ele obtém um diagnóstico, a doença até já passou, já sarou. Isso também é um problema. Não, né? É um problema. Isso aí é interessante, né? Eu tenho um professor, ele foi meu professor, ele está com 80 e poucos anos, a pessoa ainda trabalha, né? E ele dizia que quando o indivíduo chega no SUS, né, o médico está fazendo a receita, né? Direto. Aí o paciente fica bravo, mas escuta, eu nem falei nada, o senhor já está fazendo a receita. Ele falou, essa daqui é do próximo, a sua já está pronta, está aqui, ó. Então isso mostra que, na verdade não é assim, claro. Sim, claro que mas isso significa que o médico precisa se inteirar. Isso a gente, em medicina, chama-se de anamnese. É você caracterizar os sintomas, porque você caracterizando os sintomas, você detecta a anomalia da função. E aí você diz, não, esse problema é de coração, esse problema é do cérebro, esse problema é do estômago, esse é do rim, é da musculatura e assim por diante. E o médico tem perdido, então por isso a gente tem feito uma crítica de uma maneira geral, embora eu seja professor do curso de medicina e sempre trabalhei nesse sentido para esclarecer, para pôr a mão no paciente, né? A gente tem tido cada vez mais escolas médicas sem condição de dar essa formação necessária. E, claro, pelo reconhecimento. Então, quem vai fazer esse reconhecimento é a política do governo federal de uma maneira geral, reconhecendo, pagando bem e resolvendo o problema. Isso, porque não adianta formar um médico que não resolve, está escrito no relatório. Exatamente, não adianta. Para que eu quero mais um médico? Para ficar congestionando nas grandes cidades? Eu preciso de médico que vá para a cidade do interior e resolva. Faça o parto, faça a pequena cirurgia, resolva os traumatismos, mantenha o indivíduo vivo até que ele possa ser transportado para os grandes centros. Muito bem. Deputado Luiz Ovando, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui no nosso Palavra Aberta.
William, eu que agradeço pela oportunidade de a gente poder falar à comunidade sobre temas importantíssimos como esse. E nós vamos continuar aqui na Câmara. Felizmente fomos reeleitos para continuar defendendo, debatendo e aprimorando esse projeto e dizendo à população, procure o clínico, porque o clínico resolve. Muito bem. Muito obrigado novamente. E eu me despeço aqui agradecendo também a sua audiência. Quer saber mais detalhes sobre esse estudo sobre o qual conversamos aqui? Ou mesmo sobre todas as outras discussões do Parlamento? Acesse o nosso portal na internet, câmara.leg.br. Fica ainda como sugestão a dica para seguir as redes sociais da Câmara no Twitter, no Facebook, no Instagram e no TikTok. Novamente, muito obrigado por sua atenção.